E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. As pessoas que acompanham o canal aqui, né, os mais assíduos, claro, devem se lembrar que eu gravei um vídeo falando sobre os tomates para hipertensos, que diminuem o nível de hipertensões, o tomate com GABA. Pois é, eles foram aprovados. Tomates editados com genoma para altos níveis de aminoácidos recebem luz verde no Japão. Um comitê do Ministério da Saúde japonês em 11 de dezembro concedeu a permissão para uma startup com sede em Tóquio para vender e distribuir tomates desenvolvidos com tecnologia de edição de genoma, desde que seja feita uma notificação. Então provavelmente na embalagem vai estar lá. A startup Sanatec Seed posteriormente notificou o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar de seu plano de vender os tomates, o que o Ministério aceitou. É a primeira vez no Japão que uma notificação de alimentos editados pelo genoma é registrada. Desenvolvida em conjunto pela Sanatec Seed e pela Universidade de Tsukuba, a nova variedade chamada Sicilian Road High GABA, que contém cerca de 5 a 6 vezes o nível normal de um tipo de aminoácido chamado ácido gama-aminobutírico, ou GABA. Esse GABA, tá, ele serve para diminuir o nível de hipertensões das pessoas. Então, no caso assim, quem estiver estressado ou hipertenso, come produtos com GABA. Aqui no Japão tem uma variedade, tem desde chocolates e outros produtos aí com GABA, né? Tem comprimidinhos também de GABA para a pessoa tomar, que é para dar aquela relaxada, né? Dar aquela relaxada marota na pessoa. Não, ele não é calmante, tá? Ele não é calmante, ele não causa sonolência, pelo menos em mim não. Então eu já fiz uso, para mim não aconteceu nada disso, né? Não diminui o padrão cerebral da pessoa também, ela fica de boinha, tá? Pelo menos no meu caso foi de boinha. Tanto que existe um chocolate de GABA que eles lançaram não tem muito tempo, que é para a pessoa comer o chocolate antes de dormir. A pessoa faz o uso desse chocolate antes de dormir para quê? Para ter um sono mais tranquilo, mais relaxado, de boinha. Tá? Isso foi conseguido eliminando um dos genes do tomate que inibe a função, né, de uma enzima que sintetiza o GABA. A empresa afirma que os tomates não representam nenhum perigo à saúde, pois nenhum gene externo foi adicionado ao produto e os genes das folhas, raízes e caule das plantas não foram modificados. Portanto, a edição do genoma não tem efeito sobre o crescimento no meio ambiente. Olha que bacana. A Sanatec Seed afirma que planeja fornecer sementes da nova variedade para jardinagem doméstica gratuitamente por volta de maio ou junho de 2021 e começar a vendê-las aos produtores por volta de julho ou agosto do mesmo ano. Os tomates devem ser vendidos nas lojas por volta de janeiro ou fevereiro de 2022. Então, em 2022 já teremos tomates para hipertensão aqui no Japão, tá certo? Anteriormente, o aprimoramento de variedades de plantas geralmente levava cerca de 10 anos, mas a edição de genoma, que modifica os genes direcionados de uma forma eficiente para mudar a natureza das plantas, reduz o tempo para apenas alguns anos. Essa edição surgiu após o surgimento em 2012 da edição do genoma, é uma sigla, tá? Que é CRISPR-Cas9. Essa técnica melhorou os métodos anteriores, foi reconhecida como o Prêmio Nobel de Química em 2020, concedido a 2 cientistas dos Estados Unidos e da França. Anteriormente, ao melhorar as variedades, os desenvolvedores induziam artificialmente a mutação, expondo as plantas à radiação, altas temperaturas ou outros estresses ambientais por meio de tratamento químico e fertilizando-as cruzadamente. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar não exige a triagem de segurança para alimentos editados pelo genoma que não contêm genes de outras plantas, pois tais variedades não podem ser distinguidas das variedades melhoradas convencionais e daquelas com mutações naturais. Foi o que aconteceu com os tomates recém-desenvolvidos. Se, por outro lado,
genes externos são ingeridos no genoma, o alimento requer uma triagem de segurança, como outros produtos geneticamente modificados, os famosos transgênicos, né? Isso ocorre porque se os genes entrarem em lugares diferentes de seus destinos-alvos, eles podem desencadear reações inesperadas. Por isso que a parte dos transgênicos, né, causou um rebuliço danado, né? Principalmente tem a parte do milho e etc. Atualmente, se nenhum gene externo permanece em um produto, o Ministério não exige rotulagem declarando se foi desenvolvido por meio de tecnologia de edição de genoma. Mas mesmo quando os genes externos não entram na planta, se uma parte do código genético diferente daquele alvo for alterada, ou se os genes específicos desaparecem, é possível que outros genes possam funcionar de maneira imprevisível. Por causa disso, tem havido pedidos para os produtos sejam rotulados se a edição de genoma tiver sido usada, independentemente de haver restos de genes externos. Então vocês podem ter certeza. Então, se vocês a partir de 2022 forem comprar tomate aqui no Japão e ver um rótulozinho lá meio diferente, meio estranho, vocês podem ter certeza que é isso, tá? Que eles estão avisando que é um tomate geneticamente modificado, tá certo? Mas é um tomate que vai diminuir os níveis, né, de estresse. O quanto vai diminuir, só Deus sabe, porque vai depender da quantidade que come, o tempo que vai comer, o tempo que eu falo assim, se é por 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos ou não, o tempo de consumo, tá? Então tudo isso influencia. O GABA, ele é bom, ele é bacana, mas ele não é milagroso, tá? Como nenhum produto é. Se alguém já vier falando para vocês que você vai conseguir falar inglês ou japonês, dependendo da forma de estudo, em 6 meses, é complicado, tá? Vai depender muito do seu empenho, mas tome cuidado, tá? Porque dependendo da parte da linguística, realmente dá trabalho. E a mesma coisa aqui na parte dos tomates. Você tem que fazer uso constante, a mesma coisa do estudo do japonês ou qualquer outra língua. Você tem que estudar direto para você conseguir falar em 6 meses o japonês, tá? Então, no caso do GABA também, você vai ter que fazer o uso do GABA, no caso assim, dos produtos à base de GABA, por um certo tempo, para a coisa começar a dar efeito, tá? Não é da noite para o dia, mas ele ajuda. A pessoa fica mais tranquilona, fica mais relax, ela fica mais, como é que se fala assim, menos agitada, porque o GABA dá uma diminuída nessa agitação da pessoa. Não sei como, porque eu falo assim para vocês assim, que eu não sei como, por quê? Ela não causa ressaca quando você acorda, porque dá determinado medicamento, quando você acorda naquele estado ruim, letárgico, que você fica meio bana. O GABA não traz isso. Da mesma forma que eu tenho o remédio chamado Dreamwell, tá? Aqui ele escreve em katakana Doriero, tá? Aqui, esse medicamento é para dormir. Só que quando você tem que tomar ele antes de dormir, pelo menos assim, umas meia hora antes de dormir. Toma ele meia hora antes para ele fazendo efeito e deita para dormir. No outro dia você acorda, ó, show de bola. Porque ele não te dá esse efeito que você acorda assim, tá difícil de acordar, usar nem água. Ele não dá esse efeito, o Doriero, né? Por isso que eu gosto, eu recomendo ele, eu faço o jabá do Doriero de graça por causa disso. Porque é um medicamento que eu adoro, tá? Eu adoro porque às vezes a pessoa tem aquele padrão cerebral agitado, que você deita para dormir, a cabeça não para e você fica né? O Doriero, ele corta isso. Você deitou, você pum. Ele não é calmante, ele não vai te dopar, tá? Ele não vai induzir você a dormir também. O Doriero não induz a pessoa a dormir. Você vai dormir, na hora que você pegar no sono por conta própria, você embala, tá? O Doriero não vai fazer você dormir. E ele é vendido nas farmácias aqui no Japão sem prescrição médica, porque determinados remédios precisam de prescrição médica, tá? Para comprar. Aqui não, esse Doriero você encontra. Ele não é muito baratinho, mas vale a pena cada centavo, pelo menos para mim, tá? Tanto que de tempos em tempos eu faço uso dele. Igual, por exemplo, tem dias que eu gravo 8 matérias. Nesses dias que eu gravo assim, de 6 a 8 matérias, o padrão cerebral tá assim, porque é muita informação. Então na hora que eu vou dormir, na hora que eu vou deitar para dormir, a cabeça tá assim, né, direto.
e a cabeça não para. Então eu tomo um desse, durmo de boa. Mas é isso aí, família. Se você estiver no Japão, tiver dificuldades para dormir, eu sugiro que use. Não é muito barato, sai mais de 1.000 ienes a caixinha, mas vale cada centavo. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.